Bom, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo atualmente. Inclusive, é a segunda maior religião monoteísta ao redor do planeta. São aproximadamente 1,4 bilhão de muçulmanos, seguidores do islamismo, ao redor do globo. Uma confusão muito comum que as pessoas costumam fazer acerca do islamismo é confundir o mundo árabe com o mundo muçulmano. O que é o mundo árabe hoje? O mundo árabe é composto pelos países que falam árabe. São cerca de 20 países que são espalhados pelo norte da África e Oriente Médio. É óbvio, vão haver coincidências entre os árabes e os muçulmanos, como por exemplo, a maior parte dos árabes é muçulmano. E o livro sagrado dos muçulmanos, o livro sagrado do Islã, ele foi escrito originalmente em árabe. Porém, o mundo islâmico vai muito além, é muito mais complexo do que o mundo árabe. Inclusive, a maior parte dos muçulmanos está fora do mundo árabe. Se encontra na Ásia, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Indonésia. E pelo globo inteiro. Na Europa, por exemplo, cerca de 10% da população europeia se identifica como muçulmana. Tem um país como a Bósnia, 45% da população da Bósnia é muçulmana. A gente tem exemplos aqui na América, os Estados Unidos, cerca de 1% da população dos Estados Unidos é muçulmana. E no Brasil, o censo do IBGE aponta para aproximadamente 1 milhão de muçulmanos em território brasileiro. Como eu disse anteriormente, os muçulmanos estão espalhados pelo globo todo e a religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. E o principal fator que gera esse grande crescimento dos muçulmanos é justamente a alta taxa de natalidade, de fecundidade das mulheres islâmicas. Enquanto o padrão mundial das mulheres ao redor do globo é cerca de 2,4 filhos por mulher, no mundo muçulmano as mulheres muçulmanas têm cerca de 3 filhos por mulher, aproximadamente, são ou 2,9 ou 3,1 filhos por mulher. Isso é o principal fator que gera o grande crescimento da religião islâmica. E não como muitas pessoas acham que é por causa da conversão, ou melhor, reversão ao islamismo. Muitos estudiosos do islamismo, ou até mesmo muitos muçulmanos, preferem o termo reversão, justamente porque nos livros sagrados do islamismo eles falam que todo homem nasce muçulmano. Ele pode ser depois se batizar, transformar cristão, mas quando algum cristão ou judeu quer se tornar muçulmano, ele estaria retornando ao islamismo, justamente porque todo homem, segundo a religião islâmica, nasce muçulmano. Bom, para as pessoas que seguem a religião islâmica hoje, o fundamento e um aspecto muito importante da religião dessas pessoas na verdade, a vida de Maomé. E Maomé nasceu em 570 depois de Cristo. Ele nasceu em uma cidade da Península Arábica, uma cidade chamada Meca. E ele, dos primeiros anos da vida dele, ele vai ter a oportunidade de conhecer muitos lugares diferentes. Ele trabalha como comerciante, então ele viaja, ele vai a muitos lugares e ele entra em contato com muitas culturas diferentes. Especialmente, convém a gente perceber que ele entra em contato com as religiões judaica e cristã durante as viagens que ele fazia. Ele volta para Meca depois, alguns anos mais tarde, e assume o posto de sacerdote. Então, ele passa a pregar as coisas, e é interessante a gente ver que ele, nas pregações dele, ele fala de uma religião muito diferente da que as pessoas ali de Meca elas conheciam. Ali eles tinham uma religião que era politeísta, e
Eles faziam muito culto a ícones também, e Maomé prega uma religião completamente diferente dessas, e por conta da influência que ele sofreu das viagens. E ele começa a ganhar, ele é muito carismático, começa a ganhar muitos adeptos e naturalmente ele causa uma perturbação social muito grande ali na comunidade dele. Isso é visto com maus olhos pelas pessoas, pelas pessoas que tinham poder político ali, porque nessa época o poder político estava muito relacionado às questões religiosas. Então chega o ano de 622, e é muito importante essa data, 622, e ele sofre um atentado. As pessoas ali que estavam descontentes com ele planejam assassiná-lo. Ele então fica sabendo disso antes e ele foge. Nesse ano de 622 ele foge, e é aí que ele recebe do arcanjo Gabriel a revelação. É ali que o anjo Gabriel revela para ele os preceitos da religião islâmica que as pessoas muçulmanas seguem, e ele então fala para as pessoas ali, porque ele não sabia escrever, ele não aprendeu a escrever, então as pessoas que estavam ali com ele transcreviam o que ele ditava, e é aí que surge o principal livro sagrado da religião islâmica, o Alcorão. Depois ele volta, ele vai para outra cidade onde ele estava indo, que ele já estava indo, que era Yatreb, que depois passa a se chamar Medina, e durante 622 de 522 até 622 até 632, que é o ano que ele morre, ele causa uma revolução ali na Península Arábica, e ele ganha muito poder, ele ganha poder político por conta que ele é financiado pelos sheiks, e enfim, ele constrói ali um império árabe, com todas as características da religião islâmica e tudo mais. Bom, da mesma forma que as religiões de origem cristã, elas não são únicas, não são todos os cristãos, eles não seguem a mesma religião. Há dentro da cristandade vertentes, as vertentes católicas, as religiões de vertentes ortodoxas ou protestantes, assim também ocorre na religião islã. Há dentro do Islã várias práticas religiosas. A gente pode pensar assim, quando a gente vê a divisão do Islã entre sunitas e xiitas. Essa divisão, ela tem uma origem, ela tem várias distinções entre essas duas práticas islâmicas. A gente pode pensar em uma perspectiva histórica, que assim que Maomé faleceu, você já houve ali uma divisão entre os islãs de vertente sunita e xiita. Assim que ele faleceu, já teve a questão, quem seriam os sucessores de Maomé? Quem seriam esses sucessores? Os xiitas consideram que apenas eram sucessores de Maomé aquelas pessoas que eram do mesmo sangue, eles pegavam uma hereditariedade. Já os sunitas, eles consideravam, por sua vez, por exemplo, o primeiro sucessor que eles consideram não era da origem, não era da mesma família, não tinha uma ligação sanguínea com Maomé, mas ele era uma pessoa que estava próxima, que conviveu com Maomé, e por isso eles consideram que eles têm como referência os ensinamentos que esse sucessor passou para as pessoas. E essa é a primeira divisão que está lá na origem ali, onde a religião surgiu dessa divisão. Além disso, a gente também pode ter como diferença dessas duas práticas religiosas a consideração, e tem uma distinção ali entre os livros e a interpretação dos textos e a forma como interpretam-se os textos da religião. Por exemplo, os xiitas, eles não consideram um livro sagrado que os sunitas consideram. Depois aqui a gente vai especificar melhor sobre os livros e tudo mais para deixar isso mais claro. Hoje em dia, a maior parte dos islãs, dos muçulmanos, eles praticam a vertente sunita.
aproximadamente 80 a 85% dos muçulmanos eles praticam a vertente sunita. Por consequência, uns 10, 15% que praticam a vertente xiita. E a vertente xiita, ela só é a maioria, só a maior parte das pessoas que praticam essa religião estão em 4 países, que é o Irã, o Iraque, o Azerbaijão e o Bahrein. Em todos os outros há uma predominância de muçulmanos de origem xiita. E convém a gente também ressaltar que há um preconceito atualmente de que os sunitas eles são moderados e os xiitas eles são violentos e tudo mais. Isso é um equívoco. Dentro dessas duas divisões, não são só essas duas divisões. Dentro dessas divisões sunita e xiita, há diversas outras subgrupos de práticas que as pessoas seguem com cada uma das suas especificidades. E dentro, tanto dos sunitas como dos xiitas, há vertentes que são mais fundamentalistas. E como exemplo disso, a gente pode citar que as práticas extremistas que vêm ocorrendo nos últimos anos aí, elas têm algumas delas que são de vertente sunita, como por exemplo Osama Bin Laden, que a vertente islã que ele seguia era o salafismo, que é um subgrupo de vertente sunita. Os 5 pilares do islamismo. O islamismo tem 5 pilares. O primeiro, a fé. O segundo, a oração. O terceiro, o jejum. O quarto, a caridade. E o quinto, a peregrinação. A fé consiste em crer no credo muçulmano e orar. A oração consiste em rezar 5 vezes por dia. O jejum, creio que é o mais conhecido por nós ocidentais, chamado de Ramadã, consiste em não se alimentar, não beber água e qualquer outra bebida e não ter relações sexuais entre o amanhecer e o pôr do sol. Estão isentos do Ramadã crianças, mulheres, idosos e pessoas doentes. E é importante fazer uma comparação entre o Bar Mitzvah e o Ramadã. O Bar Mitzvah é a passagem da infância para a vida adulta na cultura judaica. E o primeiro Ramadã também marca essa fase. Quando a pessoa faz o seu primeiro Ramadã, esse período marca a saída dela da infância para a vida adulta. Além disso, a peregrinação, que consiste em viajar para a Meca pelo menos uma vez em sua vida, não é obrigatória. Então, se a pessoa não tiver condições físicas e materiais para fazer essa peregrinação, ela não precisa fazer. O casamento islâmico tem suas particularidades, e eu acho que a que mais destaca para nós ocidentais é a poligamia. Nele é permitido que um homem tenha mais de uma esposa, enquanto o contrário, uma mulher ter mais de um marido é proibido. Ou seja, dentro da poligamia é permitida a poliginia, que é no caso do homem, e é proibida a poliandria, que é no caso da mulher. Além disso, não é preciso um celebrante para realmente fazer essa celebração, fazer esse contrato entre as duas pessoas perante a Deus. Enquanto na religião católica romana é necessário um padre, e na religião evangélica é necessário um pastor, na religião islã somente é necessário o homem, a mulher e o guardião legal dessa mulher, que negocia o dote e todos os aspectos do casamento com o marido. Além disso, é notório falar que há um limite na lei, na Sharia, de 4 esposas para cada homem. Entretanto, figuras ilustres do mundo muçulmano, como sheiks, califas, sultões, burlam essa lei e têm várias esposas. São inúmeros os relatos de haréns ao longo da história. Haréns são locais nos quais as esposas desses homens ficam isoladas do mundo exterior e ficam nesse local para servir o seu marido, que nesse caso é uma figura importante no mundo muçulmano. Além disso, no Brasil e nos Estados Unidos e em qualquer país que não prevaleça a lei islâmica, os muçulmanos estão alternando um pouco como é feito esse casamento, porque no modo tradicional,
a mulher não tem contato nenhum com o homem que ela pretende casar até no momento do casamento. É muito raro uma conversa ou um encontro como nós fazemos aqui na sociedade ocidental. Então, as comunidades muçulmanas em países ocidentais estão meio que alternando essa tradição, porque como no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, esse não contato antes do casamento não é visto com bons olhos, muitos muçulmanos, por estar nesse meio que é diferente ao tradicional, entram em contato com o pretendente a marido, ou pretendente a esposa, e se tornam amigos bem antes do casamento, que somente é realizado depois que os dois já se conhecem muito bem ao molde da sociedade ocidental. Eu não disse anteriormente, mas nas 5 orações que fazem parte do pilar do Islã, o indivíduo tem que realizar elas virado a cabeça para Meca. E nas honras fúnebres, no funeral do indivíduo, ele também é enterrado com a cabeça virada a Meca. Nisso, no ritual fúnebre, quando o muçulmano falece, primeiro ele tem que ser enterrado o mais rápido possível, sendo a cremação proibida pela Sharia, que é a lei islâmica. E o primeiro passo, depois disso, é um banho em loções e em perfumes realizado pela família do indivíduo. Nesse banho só ficam cobertas as genitálias e, no caso feminino, os seios também. Esse banho é uma limpeza espiritual que prepara o corpo para a entrada no céu. O segundo passo é envolver o corpo em uma manta branca, de preferência de algodão. O terceiro são orações. E o quarto é enterrar o morto com a cabeça voltada para Meca, para Kaaba, que é o templo principal de Meca. E o quinto passo é o luto, que oficialmente é de 3 dias para os amigos, familiares, e para a viúva ele se estende, são 4 meses e 10 dias de luto, porque a argumentação que a viúva pode estar grávida e até se confirmar que ela não esteja grávida, é necessário manter o luto. Para a doutrina islã, para o islamismo, homens e mulheres são semelhantes espiritualmente, mas no mundo real, no mundo físico, eles se complementam. Isso é interpretado no Alcorão e na Sunna de maneira que a mulher é livre para trabalhar fora de casa, para estudar, para se educar e também é livre economicamente. Entretanto, na realidade dos países que tem a lei islâmica, que é a Sharia, prevalece uma realidade na qual a mulher é totalmente submissa ao homem. Ela não pode sair de casa, muitas vezes ela não pode estudar e não consegue nem abrir uma conta sozinha em qualquer banco de alguns países. Isso vai completamente de desacordo com o que o Alcorão prega, que, como dito anteriormente, é meio que a igualdade entre os dois e a complementaridade nas suas tarefas. Além disso, a esposa de Maomé ajudou o marido a educar as pessoas na doutrina islã e era tratada com uma certa liberdade. Ela podia trabalhar fora, ela podia estudar e ela podia educar, como o próprio profeta, outras pessoas na doutrina islã. O termo jihad já teve vários significados ao longo da história. No Império Muçulmano, significava qualquer guerra que o Império entrava, seja ela defensiva ou ofensiva. Atualmente, jihad significa guerra santa, normalmente atrelada a uma postura defensiva dos estados que são na sua maioria islâmicos em relação a um agente exterior. Mas, além disso, grupos extremistas utilizam atos covardes, como homens-bombas, carros-bombas, e atrelam eles ao termo jihad, fato que é errôneo porque a doutrina islâmica não prega a morte de inocentes como mulheres, crianças e idosos.